Olha, como é que começou a sua carreira, bicho? Vamos falar. Bom, vamos lá. Eu, particularmente, nunca tive. Assim, foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça concorrer a um cargo eletivo a prefeito de uma cidade, né? Foi simplesmente uma ocasião. Eu fui convidado no final de 2019 para se filiar num partido político, que é o partido PSD. Atualmente eu tô lá. E me filiei no partido. Então o Saulo Pedroso era prefeito do município de Atibaia, né? Ele me chamou para me conhecer. E assim, aquela empatia que você tem com as pessoas quando você é um cara simpático e a outra ponta também é um cara simpático, que você vê que vocês querem agregar valor um com o outro, de uma amizade e não só uma questão política ali. Eu senti isso com ele no primeiro momento. Então, empatia à primeira vista mesmo. Cara, tipo assim, falei, esse cara assim é um cara brother, como eu conheço o Dani já há, sei lá, 27, 25 anos atrás, que fora essas ocasiões de airsoft, nós brincávamos também de patins, lembra? Lembra, Dani? Aqui é Jardim Santana, Jardim Castelo, Jardim Brasil. A irmã do Dani, a Carol, estudou com a minha prima Raquel Rossi Tavella. Não, são amigas irmãs. Saía pra balada junto, as até meninas hoje, cuidavam, com todo o respeito, a gente cuidava das meninas, porque elas saíam junto, lembro que a gente levava a irmã do Dani embora, às vezes ela dormia na casa da minha tia ou minha prima, então, vice-versa, era essa relação, né? E aí, cara, senti isso com o Saulo. E ele também. Foi uma questão de amizade. Empatia. Foi. Aí ele falou assim, Paulo, eu tenho um projeto que eu tô construindo na região, isso em 2019. O projeto ele se estende de Amparo ao Circuito das Águas, como a região nossa aqui vai até Igaratá, Nazaré Paulista. Eu tô lançando candidato a prefeito na cidade X, Y, Z, tal projeto. Cara, eu gostaria que você viesse conosco no nosso projeto. Como eu sou um cara da área de finanças e economia, eu avalio o risco, avalio o cenário, avalio o projeto, o trabalho, a pessoa, a idade, a projeção de carreira. Foi uma coisa que eu observei nele ali. Falei, um cara jovem, prefeito de uma cidade de Atibaia com 167 mil habitantes, né? E ele eleito com 29 anos, né? De uma baita cidade daquela. Ele foi eleito com 29 anos? 29 anos da cidade de Pô, Atibaia. é muito novo, hein, cara? Uma cidade daquela envergadura. Sim. Pra gente ter uma ideia da envergadura que aquela cidade tem, as duas principais rodovias do estado de São Paulo cruzam ela, Fernão Dias e a outra ponta, Dom Pedro. Aquela cidade tem um potencial de desenvolvimento astronômico. Não, ali é. Né? E, enfim, aí bateu, fechou. Eu falei, eu tô contigo. Tava falando a mesma língua, me interessa, bacana, o cara tem um projeto legal, simpático, bora. E se identifica com a gente também, porque, querendo ou não, nós temos um caipirês aqui no nosso linguajar do dia a dia, né? A gente puxa um pouco E ele também gosta de viola, pra você ter uma ideia, tinha uma viola no gabinete dele. Manja, tinha uma viola lá, ele pegava a viola lá, senta aí, tocava a viola ali, e o cara, família, parceiro, amigo. Falei, fechou. Tanto que, pra vocês terem uma ideia, o Edgar Jorge já tinha um relacionamento com ele antes de mim. Que o Edgar já esteve com o Saulo em 2016 em Atibaia. Que numa ocasião o Saulo foi eleito pelo PSD. Depois, no meio do caminho, ele fez uma transição de partido para o PSB. Quando então ele lança a mulher dele, a Simone, para concorrer a uma candidatura a deputado federal em 2018. O Saulo deu quase 27 mil votos para ela. De uma candidatura única. O Edgar já tinha ido com o Saulo, porque o Saulo, logo depois que concluiu esse projeto do PSB, ele então retoma a sua carreira para o PSD, convidado para voltar pelo Gilberto Kassab. Daí ele liga para o Edgar Jorge, que ele já conhecia o Edgar pela relação PSB, e convida o Edgar Jorge para vir para o PSD em 2017, 2018, se não me falha a memória. Aí o Edgar Jorge esteve lá, junto com o Saulo, conversou com ele, já gostava dele também, recusou o convite porque ele ainda tinha um projeto pelo PSB, e o Edgar, como é um cara de palavra, né, ele é um cara... foi candidato, foi né, candidato. Em 18, né? Foi 20 e 16, né, ele foi candidato, e em 16 pelo 20. PTB, 20, perdão. E 2020 pelo PSB. E aí o Edgar esteve lá, antes de mim, inclusive, né? Já PTB. PTB em 16 PTB. e PSB em 20. Aí o Edgar pegou e
falou, Saulo, não dá para eu caminhar contigo porque eu tenho um projeto ainda no PSB, eu assumi compromisso, enfim, tocou. Aí eu para lá. Deu liga, fechou, tô contigo no projeto, eu caminhei com o Saulo, tá? Aí passou, ele falou assim, você é meu candidato a prefeito em Amparo em 2020. Isso foi em 2019. Saulo. Ele tem essa liderança no partido. Então. Hoje o Saulo ele coordena, assim, basicamente aí, eu acho que quase uns 70, 80 nominatas do PSD na região. Então ele é um líder. Ele é o líder do Gilberto Kassab Sim. hoje, assim. Inclusive o Gilberto Kassab teve no evento dele, falou que o Saulo deve ficar entre os 3 mais votados do partido hoje, né? As palavras do presidente do partido. E aí o Saulo falou, quero você no time, você é meu candidato, você aceita? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já estava com quase 8 anos de carreira em finanças públicas. Né? Eu tinha que fazer um trade-off, que a gente fala em economia, que é tomar uma decisão, ou eu continuo na iniciativa pública, ou eu volto para a iniciativa privada, que é o timing da minha carreira, e abandono tudo isso e acabou o jogo e vou trabalhar numa empresa, numa indústria, que é o que eu sempre gostei, né? Que você tem uma larga experiência como executivo em várias empresas importantes e cargos importantes nessas empresas, não é isso? Dani. Passei algumas empresas, depois eu conto brevemente, aí eu fiz esse trade-off. Falei, eu não quero mais dar continuidade em secretário de finanças e também o ex-prefeito estava já com viés de posicionamento de apoiar um candidato que, com todo respeito, aí as pessoas me conhecem a educação que eu tenho, não sou de falar mal das pessoas, mas eu via uma projeção que não ia bater, não ia fechar por N questões, N é um direito razões. seu, né? De optar ou não, sim ou não. Eu fiz uma avaliação, né? Tanto que a minha campanha na época foi totalmente limpa, não falei mal de ninguém, segui o jogo e falei só de projeto. E aí eu fiz essa avaliação e falei, quer saber de uma coisa? Eu falei, Saulo, conta comigo, eu sou seu candidato. Aí descobriram que eu ia ser candidato. Na época me demitiram pelo Diário Oficial, há 2 anos atrás, né? Fui demitido. Então você foi demitido, você não pediu demissão. Não, fui demitido. Isso muita gente não sabe. Fui demitido dia 13 de março, no aniversário da minha mãe, inclusive, numa sexta-feira, pelo Diário Oficial, inclusive, não foi nem informado pelo prefeito, assim, pessoalmente. Falar, isso na gestão de Jacó. Isso. Mas foi o prefeito que ele que assina, ele assina a demissão, né? Certo. E aí ele assinou. Eu tava, inclusive, no café, era por volta das 4h30 da tarde, numa sexta-feira. Algumas sexta-feiras ou outra, a gente às vezes estende horário até mais tarde. E sexta-feira, às vezes, eu gostava de tipo, falar, vou dar uma desligada, que você já tá estressado com tanta coisa, né? E eu tava, inclusive, no café, era por volta das 4h30, quase 4:45. O fiscal da prefeitura ligou e falou, você foi demitido pelo Diário Oficial. Eu falei, conhecendo bem o padrão do jeito antigo de se fazer política, eu não achei nenhuma novidade, entendeu? Mas você achava que... Você já imaginava que você alguma coisa sabia poderia... que estava na marca do pênalti ou não? Assim, eu não era pra eu estar na marca do pênalti, porque eu não era presidente do partido, então, na época. Não, mas você tinha... Um certo pressentimento, alguma coisa. Uma hora vai dar... Assim, eu imaginava como uma boa diplomacia... Que haveria uma conversa, pelo menos. Uma conversa pra falar... A conversa você esperava, então. Mas pelo menos uma conversa, Tá. falar assim, olha... Porque, veja bem, quem toma a decisão e lançar a candidatura não era eu. Porque eu não era presidente do partido. Quem avaliza uma candidatura a prefeito de uma cidade, chama uma convenção, é o presidente do partido. E não simplesmente um mero filiado ao partido. Entendeu? Eu vou ser candidato, não. O presidente, então, da época, deveria avalizar minha candidatura e falar, o cara é candidato. Até aí eu não era candidato. Existia uma projeção, no qual a gente espera, e em qualquer cenário político ou não, ou qualquer conversa formal, a gente espera pelo menos uma diplomacia nas relações, né? Ô Paulo, você quer sair candidato? Você é jovem ainda, então tenta uma candidatura de vice, ou faz isso, ou faz... Obviamente eu não sabia se eu ia aceitar, e eram outras questões, mas uma diplomacia a gente sempre espera, na qual não teve, né? Então, aí tudo bem, fui demitido, falei, e agora? Agora eu tô no jogo. Com um partido só, sem ninguém no partido, porque não tem diretório. Não tinha diretório e o governo esvaziou a maioria dos caras que estavam filiados. Eles tinham a máquina na mão, né? Sim. Era Sim. uma questão muito óbvia. Sim. E aí eu peguei, desde então eu tive que montar o partidinho e filiar um monte de gente.
para ter no mínimo 18 candidatos para formar uma chapa para disputar a eleição. E aí você fez, evidentemente, teve algumas pessoas que te ajudaram, imagino. Fiz a lição de casa, chamei todo mundo para conversar, as pessoas, estou contigo no projeto.